Fala galera, aqui é o Elias do canal Pensando Bem. Na última ceia realizada entre Jesus e seus discípulos, ele destacou dois elementos, o pão e o vinho. A grande polêmica é, o vinho tinha álcool, sim ou não? A maioria das igrejas nos dias de hoje realizam sua ceia com suco de uva, sem o álcool, até para evitar problemas e qualquer tipo de dificuldade. Mas existem aquelas igrejas que falam que para ser fiel à Bíblia, a ceia precisa ser realizada com vinho, dizendo que esse é o único jeito correto. Quem está com a razão? Eu sei a resposta e posso provar na Bíblia. Se você quer saber, vem comigo. Muitos debatem em relação ao vinho utilizado durante a Santa Ceia, a última ceia. Mas o que a gente percebe, na opinião de muitos, é justamente o famoso achismo. Acham que tinha, acham que não tinham. Mas o que a Bíblia diz a respeito desse assunto? Lucas 22:14 diz o seguinte: quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Nesse texto, Jesus e seus discípulos estão ali à mesa, na última ceia, e Jesus está ali explicando, falando com seus discípulos sobre a importância daquele momento. Jesus também fala sobre a traição. Logo depois dali, Judas entrega ele para que ele possa ser morto e crucificado. Mas Jesus dá um detalhe muito importante para esse assunto que a gente está tratando. Ele fala que eles estão comemorando a Páscoa. Tá, mas o que isso tem a ver com a história? A celebração da Páscoa dos judeus tinha uma duração de 7 dias, e durante esses 7 dias eles tinham algumas regras que eles precisavam cumprir. Tinha algumas coisas que eles não poderiam fazer durante essa comemoração da Páscoa judaica. Eu gostaria de destacar uma dessas regras. Lá em Deuteronômio 16, de 2 a 4, diz o seguinte: ofereçam como sacrifício da Páscoa ao Senhor, ao seu Deus, um animal dos rebanhos de boi ou de ovelhas no local que o Senhor escolher para a habitação do seu nome. Não comam pão fermentado, mas durante 7 dias comam pães sem fermento, o pão da aflição, pois foi às pressas que vocês saíram do Egito, para que todos os dias da sua vida vocês se lembrem da época que saíram do Egito. Durante 7 dias, não permitam que seja encontrado fermento com vocês em toda a sua terra. Tampouco permitam que alguma carne sacrificada à tarde do primeiro dia permaneça até a manhã seguinte. Como podem ver nesse texto, para os judeus era rigorosamente proibido consumir qualquer coisa fermentado. Por isso, a Páscoa dos judeus também era conhecida como a festa dos pães sem fermento. E como vocês sabem, o vinho é nada mais, nada menos do que o suco de uva que passou pelo processo de fermentação e por isso adquiriu o teor alcoólico. E pessoal, olha que interessante as palavras de Jesus lá em Mateus 26, 27, 28 e 29. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Eu lhes digo que agora em diante não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Existe um termo na Bíblia utilizado para se referir ao suco de uva que não é o vinho com álcool que a gente conhece, que é justamente o termo vinho novo. Ou seja, aquele vinho que ainda é novo e não teve tempo de passar pelo processo de fermentação. E é interessante que é exatamente o termo que Jesus usa. Naquele dia que beberei do vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Eu ainda gostaria de acrescentar aqui um breve conselho de Paulo, que ele fala lá em 1 Coríntios 5, 7 e 8. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa,
não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Aqui Paulo compara o processo de fermentação do pão, do alimento, com o processo de corrupção do homem. Assim como o pão fermenta, passa pelo processo de fermentação, o ser humano muitas vezes passa pelo processo de corrupção. E Paulo fala para que a gente não passe, para que a gente evite esse processo. E o meu desejo é que a gente possa permanecer como pães sem fermento, nesse mundo tão corrompido que a gente vive. Pensando bem, a gente pode concluir que o vinho utilizado na Santa Ceia não tinha álcool. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, comente, faça aí seu comentário que é muito importante. Não sei se você reparou que a qualidade, tanto visual quanto o som, o áudio desse vídeo está melhor do que os anteriores. Se você vem acompanhando o canal, você deve ter percebido isso. E a gente tem investido para melhorar, para que possa chegar para você melhor qualidade, não só de conteúdo, mas também tecnicamente falando. Então, obrigado e até o próximo vídeo.